Estamos de volta. Me pediram para falar um pouco, terminou o nosso momento eleitoral, mas me pediram para falar agora sobre o que vai acontecer depois. É aquela situação, o cidadão foi eleito e agora? O que fazer, né? Pois bem, meus amigos, agora é a questão da transição administrativa. Estamos nesta fase. A transição formalmente, transição administrativa, ela vai desde a proclamação dos eleitos até a posse no dia 1º de janeiro. Eu faço uma observação aqui que até os mandatos que se iniciaram em 2009 não se tinha regularização da transição administrativa. Os prefeitos que se elegeram em 2008 não conseguiam quase nada se foram eleitos numa gestão de adversários. Então, a partir dos anos que vieram depois, a Assembleia Legislativa fez inserir na Constituição, no artigo 156, parágrafo único, regras de transição. Ou seja, obrigar os gestores que estão saindo a fornecer informações para a gestão que está entrando. Sobretudo para evitar a questão da descontinuidade administrativa. É importante que o gestor, ao ser eleito, ele tome conhecimento para saber quais são as dificuldades que o município tem, qual é a estrutura que ele dispõe, qual é a situação das finanças, para quando chegar janeiro, quando ele iniciar o trabalho dele, ele já saber mais ou menos que caminho ele vai trilhar. Então, a Constituição, uma das primeiras coisas que você deve fazer, eu alerto isso pelo seguinte, é saber se o município já tem na sua lei orgânica regras de transição ou, se não tem na lei orgânica, se foi feita uma legislação ordinária, se foi feita uma lei. Eu me recordo que em 2012, por conta daqueles problemas que tivemos no pleito anterior, naqueles que tomaram posse em 2009, foi imposto aos municípios que se fizesse leis de transição administrativa, para facilitar esta transição. Então, os gestores, a maioria dos gestores encaminharam à Câmara Municipal projetos de lei estipulando a transição administrativa. Em todo caso, não havendo legislação própria municipal, você, o gestor, tem que se guiar pela Constituição do Estado do Maranhão, que estabelece as regras de transição. Então, só para dar aqui algumas dicas, alguma coisa, é importante que o gestor que vai assumir, ele mande um ofício ao prefeito que está saindo, apresentando a comissão de transição, dizendo quem são os membros, e também solicitando já algumas informações. As que eu reputo mais importantes são dívidas do município por credor, uma relação de quem é que o município está devendo, ou quem é que vai dever, quais são as dívidas inscritas em restos a pagar, empenhos, liquidação, não pagos, que serão pagos pelo futuro gestor, as dívidas fundadas de longo prazo, como INSS, PIS/PASEP, água, energia, previdência municipal, precatório estadual e federal, medidas de regularização das contas municipais perante o TCE, quais são as contas que foram rejeitadas nos últimos anos, prestação de contas de convênio com o Estado e com o município. É importante também, por conta de um programa do Ministério Público Estadual, com a FAMEM, com outros municípios, que se saiba qual é a previsão de arrecadação do município para os anos vindouros. Então, a maioria dos municípios já tem um ajustamento de conduta e já determinando que vai ser feita a arrecadação própria municipal. E uma outra coisa que é fundamental que se saiba, inclusive sobre isso, é quais são os ajustamentos de conduta que o município tem celebrado. Até para saber as implicações que irão ocorrer com o município caso ele não cumpra. É importante também que se saiba quais são os contratos que o município já tem firmado, contrato de execução de serviço,
ou de obras, as transferências de recursos pelo Estado e pela União, todos aqueles recursos que são repassados, projetos em tramitação na Câmara Municipal, a situação dos servidores municipais, quantos são, qual é o tipo de contrato que os servidores têm, se são efetivos, se são contratados, se são comissionados. É a estrutura administrativa. Está aí uma coisa fundamental. É fundamental que aquele gestor que vai entrar, ele saiba qual é a estrutura administrativa que ele vai dispor. Até para poder saber quem é que ele vai poder nomear. E até porque a Câmara começa em 1º de janeiro, começa o mando, mas funcionar mesmo somente em fevereiro. Então, muita coisa, o gestor que está entrando já não vai poder dispor da Câmara naquele momento, a não ser que se faça convocações extraordinárias, nem sempre recomendáveis. Então, é importante que o gestor que vai entrar, ele saiba quais são essas informações, que obtenha essas informações, para que ele já não sofra qualquer solução de continuidade dos serviços públicos. Então, meus amigos, uma outra coisa também que é importante dizer é que existe transição, inclusive, do gestor para quando ele vai suceder a si mesmo, quando ele é reeleito. Ele tem que tomar cuidado e fazer a sua transiçãozinha ali, o que ficou do mandato anterior e o que vai começar do mandato novo. É claro que, neste caso, é muito mais fácil. Então, meus amigos, essa é a nossa primeira consideração nesse novo formato das nossas participações. Você se inscreve no nosso canal, fica por dentro de tudo. E vamos voltar ao longo do tempo, trazendo mais dicas, completando essas informações sobre a transição administrativa, depois sobre como é que o comportamento das gestões dos primeiros dias de mandato, e por aí vai. O certo é que nós vamos estar aqui, vamos continuar com as nossas discussões jurídicas sobre diversos assuntos, e o nosso canal vai estar sempre à disposição de vocês. Se inscreva e curtam nossos vídeos. Muito obrigado a todos.